Hoje a gente vai aprender a fazer empadinha de frango. A massa daquela bem crocante, aquela massa bem quebradiça e o recheio bem suculento, bem úmido. Segura aí, vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje a gente vai fazer empadinha de frango. Eu vou te ensinar a fazer a massa e também o recheio. A massa é simples e fácil, são 4 ingredientes, a gente vai colocar eles para misturar, deixa descansar. E daí a gente faz o recheio. O recheio tem algumas coisas que eu gosto de colocar para deixar mais gostoso, mas tem algumas variações que eu vou te ensinar. Para a gente começar, sobre a massa, eu vou colocar aqui 200 gramas de farinha de trigo, a melhor farinha que você encontrar. E o que significa a melhor farinha? A mais pura. Então, se você encontrar uma boa farinha da tua região, é essa farinha que a gente quer utilizar por aqui. E vou colocar aqui também a metade da quantidade, então 200 gramas de farinha, 100 gramas de manteiga. E essa manteiga que eu tenho aqui, ela tá gelada, tanto que agora, na hora de misturar, eu vou usar a pontinha dos dedos até que eu transforme isso aqui numa farofinha. Daí, se precisar, a gente vai colocar um pouquinho de água. Mas antes, para misturar, deixa eu pegar aqui, uma pitadinha de sal. Também é importante para deixar essa massa super gostosa. Agora é só mexer até virar uma farofinha. E olha lá, todos os pedacinhos de manteiga estão soltinhos e é normal, ele não dá ponto mesmo. Por isso que eu tenho aqui, aqui eu tenho 30, mas eu não vou chegar a colocar tudo. Eu vou colocar em torno de 20 a 25 ml de água, o que dá umas 2 colheres de água. Então, vou colocar um pouquinho e vou dar uma mexida. E eu não quero que essa água aqui está em temperatura ambiente, tá? Não é para ser água quente. Eu não quero que essa massa fique muito grudenta, por isso que eu mexo com a pontinha dos dedos. Senão, eu começo a trabalhar o glúten da massa. E daí sim, ela vai ficar uma massa que depois ela vai retrair, ela vai encolher na hora em que a gente for abrir ela ou que a gente for assar. Olha lá, devagarzinho. Eu vou juntando essa água. Deixa eu ver aqui. Aqui eu já faço um teste, quer ver, Eu tento dar uma juntada na mão, Ela já tá juntando. Pera aí, deixa eu te mostrar de volta aqui, Peguei um tanto de massa e eu fecho a mão. Ela já tá juntando. Ela tá quase pronta pra gente poder utilizar. Eu preciso agora colocar mais um pouquinho de água, pera aí. Aí, No meu caso, deixa eu colocar até o restinho. Aí. No meu caso foram uns 30 ml de água, que dá mais ou menos aqui no meu caso quase 3 colheres de água, tá? E daí ele vai dar liga, olha lá. E a gente tá com ela quase pronta. Ah, agora sim, olha lá. Quando eu dou essa juntada, olha, presta atenção, tá vendo aqui? Aí eu aperto, ela juntou, ela virou uma massa macia e ela dificilmente se desfaz depois. Então agora, veja que eu não preciso colocar água o suficiente para ela virar uma massa única só no mexer. Assim, eu tenho que fazer força para ela poder se juntar aqui. Se sobrou um pouquinho da bancada, a bancada tá limpa, tudo certo. A gente junta tudo que tem aqui, olha lá, para não perder aqui. E agora, isso que eu tenho aqui, essa massa que eu tenho aqui, ela já tá desgrudando da mão, mas ela ainda tá farelenta, é assim que ela tem que ser, ela tem que fazer esses farelinhos mesmo, porque é isso que vai fazer com que a massa dê certo. E eu preciso fazer ela descansar por uns 15, 20 minutos, até meia hora talvez, dependendo da farinha que você estiver usando. Então, eu vou colocar ela aqui, juntei tudo, pego um plástico, embrulho ela, e como o meu clima aqui tá bem friozinho, eu vou deixar aqui, mas se você tiver com um clima um pouco mais quente, pode deixar na geladeira. E nesse meio tempo eu vou mudar as coisas aqui e a gente vai fazer agora o recheio da nossa empadinha, que é um recheio especial de frango que eu trouxe para você. Massa descansando, olha aqui, tá aqui de ladinho. A gente vai agora preparar o recheio. Em 10, 15 minutos a gente faz esse recheio. Primeira coisa, liga teu fogo, deixa esquentar a panela, a gente quer ela bem quente. Daí a gente vai colocar um fiozinho de azeite e o resto deixa eu puxar tudo para cá. Dos ingredientes que a gente separou. É um recheio super gostoso, bem suculento e tem um macete bem legal para você não deixar ele ficar úmido demais que pode estragar a tua massa. Então segura aí. A panela já está quente, eu vou colocar um fio de azeite. Nesse fio de azeite eu vou colocar agora aqui, mais ou menos um dente de alho. O meu dente de alho estava pequeno aqui, tá?
mas se tiver grande pode botar meio dente. Toma cuidado com a temperatura para não queimar. Refogando o alho ficando saboroso, gostoso. Pera aí, ficou mais um pouquinho de alho aqui. Começou a dourar, a gente vai colocar aqui, ó, meia cebola picada. Se você quiser pesar, dá mais ou menos 80 gramas de cebola. Até tem demais aqui, ó. Aí, sobrou um pouquinho. E a gente vai refogar essa cebola também até dourar. Cebolinha refogada, olha como ela já vai ficando dourada. Eu vou colocar aqui uma coisa que é super importante. Um pouquinho de extrato de tomate. O extrato é bacana porque além dele dar cor, o extrato ele já é bem cozido. Mas é bacana que a gente dê um cozimento nele aqui para trabalhar um pouco o sabor que o extrato tem. Então eu coloco o extrato, dou aquela ligeira mexida, olha lá, ó. Junto, eu já vou colocar um pouquinho de molho de tomate, que é diferente, esse molho sou eu que faço. Se você quer aprender a fazer um bom molho de tomate, então já faz o seguinte, clica aqui em cima que eu te ensino a fazer 2 receitas de molho de tomate muito legais para você dar uma evoluída na forma de você fazer o teu molho de tomate. Com isso aqui já refogadinho, é coisa bem rápida mesmo, eu já vou colocar o frango. Aqui eu tenho mais ou menos 200, 220 gramas de frango, que eu já pré-cozinhei, deixei ele prontinho, desfiei ele no garfo mesmo, para ele ficar gostoso, saboroso. Só que daqui ele tende a ficar ligeiramente úmido. Por quê? Você já vai entender. Eu vou colocar aqui agora também milho e requeijão. Para ele não umedecer, olha o que eu faço. Meia colher de farinha de trigo. Aí, ó. E a gente mexe um pouquinho. Cozinha aqui por uns 2 ou 3 minutinhos para essa farinha poder ficar mais cozida e ela dar uma consistência. E é essa farinha que vai segurar e não vai deixar com que o teu recheio umedeça a massa. Olha, só esse segredo aqui eu acho que já vale teu like. Deixa teu like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder todos esses macetes que eu passo por aqui. Para a gente finalizar, eu estou colocando aqui um pouquinho de milho. Aqui tem meia lata de milho. Se você não gostar de milho, quer colocar azeitona, pode colocar. Não quer colocar nada, também não tem problema, não precisa. E eu vou colocar aqui 2 colheres de requeijão. Também é outra coisa que não é obrigação, mas se você quiser colocar, vai ficar super gostoso. Eu acho que esse recheio vai ficar perfeito para essa massa de empadinha que eu tô te ensinando aqui. Agora é só mexer, deixar ele cozinhar um pouquinho, baixa bem o fogo para não grudar no fundo ali, tá? E a gente deixa cozinhar um pouquinho e veja como a farinha de trigo, ela já deu uma segurada, ó, no recheio. Ele já tá um recheio que ele não tá líquido. Então isso vai ajudar a deixar o nosso recheio da empadinha super gostoso, mas ao mesmo tempo suculento também, mas não vai deixar ele ficar empapado lá. Agora tem que experimentar. E aí? Falta só sal. Nossa, que delícia. Já tô sentindo o gosto da empadinha. E o perfume dela aqui, meu Deus. Eu botei mais um pouquinho de sal, agora deixa eu experimentar. Experimentada final, hein? Agora tá perfeito. A farinha aqui agora, ela vai dar aquela segurada boa. Olha lá, cozinhou aqui uns 3 ou 4 minutinhos. E tá pronto pra gente fazer o nosso recheio. O que eu preciso fazer agora? Deixar isso aqui esfriar. Então leva para a geladeira para a gente poder fazer o recheio daí das empadinhas. Aqui a 2 segundos eu já vou cortar e a gente já volta para a gente poder abrir elas e fazer o recheio. E enquanto o nosso recheio resfria, tá na hora da gente preparar a massa. Olha lá, ó. Do jeito que ela tava ali descansando. Agora eu vou dividir ela em 2, fica mais fácil da gente poder trabalhar. Ó, ainda tá quebradiça, é isso que a gente quer. Deixa a outra metade ainda envolvida em plástico para ela não ressecar. E daí eu vou pegar 2 plásticos. Veja lá. Pode ser plástico filme? Pode ser plástico filme. Pode ser desse aqui? Pode. O que você tiver em casa, que ele servir para você dividir, para você fazer assim, ó. Um por baixo. Aí. Abre a tua massa, estica ela já daqui, ó, para ela já começar a ter um pouquinho de formato. E outro plástico por cima. Aqui. Por quê? Fica mais fácil de você conseguir ir abrindo a tua massa com o rolo, se você tiver assim. E daí, ó, de vez em quando você tira um pouquinho o plástico, coloca ele de volta.
abre para os outros lados, olha lá, ó. E aí fica mais fácil de você conseguir abrir a tua massa aqui da nossa empadinha, olha lá, ó. De vez em quando eu dou até uma virada assim, quer ver? Aqui e vira. Que daí assim a gente vai abrindo sempre por igual. Uma superfície bem reta é bem importante e não precisa pesar muito o braço aqui. É mais o jeitinho de você abrir do que necessariamente a força com que você está fazendo. Olha lá, ó. Eu nem estou fazendo força e está dando tudo certo. Lembre que uma parte da massa você tem que abrir para a parte de baixo e uma parte da massa você tem que abrir para a parte de cima. E aqui, ó, já vamos começar a brincar de colocar isso aqui nas nossas forminhas que eu tenho aqui do lado, ó, forminhas de empadinha mesmo. E daí tem um segredo aqui, ó. Se você chegar e cortar ela no tamanho da empadinha, no tamanho da forminha, ela não vai ser o suficiente, deixa eu pegar uma faca aqui, ela não vai ser o suficiente para poder encher bem. Então você tem que cortar tipo assim, ó, meio dedo para fora, tá vendo? Se precisar depois a gente tira um pouquinho, não tem problema. Aqui, ó, aê. Daí você pega aqui a empadinha, pega a massinha, coloca na parte de dentro, deixa eu tentar te mostrar. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Aê, fica mais fácil de você visualizar. A gente vai colocar essa massinha puxando com os dedos aqui para dentro, olha lá, ó. Mas ela tem que preencher todo o fundo. Então, você vai usar a pontinha dos teus dedos com bastante cuidado, com bastante carinho, para não estragar essa massa lá, tirar todo o ar que tiver lá embaixo, para você poder deixar ela bem compactada lá, bem justa, ó. E a massa, eu gosto de deixar ela assim, bem fininha, porque eu acho que fica gostoso e a gente fica com uma massa bem recheada. Essas bordas que tem aqui, não se preocupa ainda com isso. Eu já vou te mostrar o que nós vamos fazer. Eu preciso de um pouquinho de borda para poder fazer a parte de cima grudar nela, então não tem problema. Deixa essa bordinha ali, a gente dá até uma abridinha aqui para fora. Agora eu vou fazer isso com mais umas 2 ou 3 aqui para poder rechear e te mostrar. Não vou fazer um monte, mas eu quero te mostrar o resultado final. Aí, mais uma, e deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, se algum pedaço ficar dobradinho assim, não tem problema, tá? Então, se você precisar sobrepor, rasgou um pedaço, você quer pegar um pedacinho de massa e colocar, não tem problema. Segunda coisa, esses retalhos que tem aqui eu não vou jogar fora. Eu vou juntar eles de novo, vou fazer mais uma abrida de massa e daí eu consigo fazer mais uma ou 2 empadinhas ali sem problema. Então, ó, mediu, serviu pra você ali, deixa eu pegar a faquinha aqui, ó. Serviu pra você ali, ó, o que sobrou aqui, essa parte, mais o que vai sobrar, aqui sai mais uma ainda, eu consigo ir juntando e poder fazer mais uma depois, sem problema nenhum. Pronto, ó, eu tenho aqui 6 massinhas já prontas para a gente poder receber o nosso recheio. Agora é só trazer o recheio para cá e a gente rechear e abrir a parte de cima para daí fazer a cobertura. Mas segura aí, eu vou te mostrar o passo a passo, né? Recheio frio, olha lá. Agora é só a gente colocar ali dentro. Só que daí tem aquela história, né? E aí, a empada vai azeitona ou não vai? Pra mim tem que ir. Só que daí, uma dica. Pega a azeitona assim, ó, deixa eu te mostrar. Sem o caroço, tá vendo? Olha lá. Por quê? Porque quem for morder, eu boto bem no meio. Quem for morder não vai se machucar, não tem problema nenhum. Recheia direitinho, recheia bem, né? E é só colocar o recheio em todas, a azeitona em todas se você quiser, eu vou colocar. E depois eu já te mostro como é que a gente vai fechar. Mas e aí a pergunta polêmica, e na tua empada, vai azeitona ou não vai? Olha lá, ó, a minha vai e tá bonitinha. Comenta aí pra mim, vai azeitona ou não vai? Deixa eu deixar elas aqui do ladinho, aqui. E agora, aí, a gente vai fazer as tampinhas. Nada mais é do que a gente vai abrir elas, cortar em círculos. Eu já tenho aqui o mesmo moldezinho para poder fazer um círculo um pouquinho maior e colocar por cima. Eu vou cortar aqui, te mostro a primeira e depois você faz o resto. Olha lá, pego aqui o meu molde. Agora é bem menor do que antes, ó. É quase rente ao que a gente tem aqui. Aí, ó. E lembrando, o que sobrar ali a gente utiliza depois. Tiro ele daqui e olha lá, deixa eu tirar de ladinho. Agora aqui, ó, abre bem aqui as barbinhas, as rebarbas. E eu vou pegar essa tampinha, colocar, se precisar, dar uma abridinha, não tem problema, abre com a mão mesmo, ó. Colocar por cima.
E aí eu caso ele com a lateral e vou apertando ele para ele poder se fundir um com o outro aqui, ó, tá vendo? Aí... E daí, na medida... Deixa eu tentar chegar mais no meio aqui. Na medida em que eu vou fazendo, ó, eu vou cortando, tá vendo? Olha lá, ó, vou cortando. Corto as laterais, aperto bem para ele poder se fundir com a massa de baixo e depois eu venho cortando. Aí, aí, aí. Pronto, a empadinha tá pronta, olha lá. Agora, tem uma coisa. O nosso recheio, independente da gente ter feito ele mais sequinho, tudo, ele vai soltar vapor. Aí o que acontece? Esse vapor tende a fazer com que a massa desgrude. A minha dica para você é faça o seguinte, ó, deixa eu chegar bem no meio aqui, ó. Você faz só um furinho e abre um pouquinho. E se você for fazer empadas de outros sabores, você pode fazer decorações em cima para poder caracterizar cada uma delas. Eu vou fazer a parte de cima e daí eu vou te mostrar como que eu cubro com ovo e depois boto para assar. E pronto, olha lá, ó. Tem aqui, deixa eu deixar aqui no meio para você poder ver. Os 6 prontinhos, olha lá. Um deles acabou rasgando um pedacinho, coloquei um pedaço para emendar, o outro aqui do ladinho. Faz parte, é assim fazer as empadinhas. E a massa que eu fiz deu praticamente toda, sobrou um pedacinho de nada que não dava para fazer outra, e o recheio a mesma coisa. Mas isso vai depender do tamanho da forminha que você tiver na tua casa. Agora, deixa eu tirar aqui de lado, e tá na hora da gente fazer a nossa cobertura, que é nada mais, nada menos do que ovo. Eu vou colocar um ovo inteiro, eu não gosto de colocar só a gema, porque a gema fica muito dourada. Eu gosto de colocar o ovo inteiro. E daí assim, vou bater ele aqui até ele ficar bem líquido. E depois que ele ficar bem líquido, tem um macete. Para não ficar tão grosso essa camada em cima, tem um macete importante. Pronto, olha lá, ó. Já ficou mais líquido, mas eu quero que fique um pouquinho mais. Então o que eu coloco? Mais ou menos uma colher de sopa de água. Dou uma ligeira batida. Aí. E agora, ó, já mudou bastante de textura. Peraí. Aí. Agora a gente precisa cobrir eles com esse ovo batido, com bastante cuidado. Olha aqui, ó, eu vou passando com um pincel, esse pincel aqui de silicone, fica mais fácil de você conseguir passar. Isso é um ótimo utensílio para você ter na tua cozinha. Eu vou passar em todos e colocar para assar. E aí o forno eu deixo a 200, 210 graus e ele vai assar até dourar por cima. Vai dar pelo menos uns 25 minutos, dependendo do forno que você tiver em casa, vai dar 30, 35, dependendo do forno. Mas fica de olho, não deixa dourar demais, não deixa queimar. Tem que ficar pelo menos 25 e 35, até 40 dá pra gente deixar sem problema. E eu vou terminar aqui de pincelar e eu já volto para te mostrar o resultado final. Mas aqui vai passar super rapidinho, você já vai ver o resultado, segura aí. E tá aí, ó, tão prontas as empadinhas, dá uma olhada aí no vídeo, como elas ficam super bonitas, super gostosas. E aí eu quero saber de você. Assim como a coxinha, existe aquela história de como que você come a coxinha. Começa pela parte da pontinha, pela parte de baixo. E a empadinha, como que você come? Comenta aí pra mim. Garfo e faca ou como eu vou fazer aqui, ó. Eu te prometi no começo do vídeo. Massa quebradiça, recheio crocante. Olha aqui, ó. Olha aí. Olha esse recheio. Olha que coisa mais linda. Olha lá, ó. Deixa eu tentar abrir ele ao meio. Olha, se a massa tá pouco quebradiça. Olha lá. Peraí que saiu de foco. Olha lá. Nossa, isso aqui. Tá quente, mas tá bem úmido, dá uma olhada lá, ó. Como ela tá muito gostosa, a massa bem quebradiça, do jeito que eu falei que ia ficar no final do vídeo. Quer dizer, falei lá no começo, do jeito que eu queria que ficasse no final. E lógico, eu gosto. A azeitona ali dentro, eu acho fantástica. Conta pra mim, qual o sabor de recheio de empada que você mais gosta, ou de empadinha, no caso? Dá pra fazer mais recheios, não precisa ser necessariamente esse de frango que a gente tem aqui, ó. Até fiz uma besteira aqui. Dá pra fazer outros recheios, mas essa massa é super gostosa. Dá pra você fazer com recheio de camarão, palmito,
Aliás, eu já fiz um empadão de palmito, dá uma olhada aqui. E o recheio dele fica delicioso se você colocar aqui dentro, eu tenho certeza que você vai amar. Um dos cuidados que eu gosto de tomar é deixar a massa bem fininha, como eu te mostrei agora. Eu acho que a empadinha ela tem que ser bem recheada e não cheia de massa. Então, pra mim é importante. E aí, gostou da nossa receita de hoje? Se você gostou, deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Aliás, deve estar aparecendo aqui para você alguns vídeos para você continuar assistindo algumas coisas que a gente faz aqui no canal. Eu te espero no próximo vídeo, um bom apetite e vai cozinhar! Eu vou continuar comendo.